Boa tarde a todos. A nossa proposta de projeto final é de uma unidade de produção de biogás e tratamento para obtenção de biometano a partir de dejetos suínos. O grupo é composto por mim, Gustavo, pelo Leonardo, Henrique, Gabriel e Marco. Gostaria de iniciar apresentando a escolha do tema do nosso projeto. Ela seguiu rigorosamente as diretrizes do Programa de Recursos Humanos da ANP, o PRH. Para isso, nossa escolha se baseou em três pilares fundamentais. Primeiro, o alinhamento estratégico com o setor de energia. Segundo, a garantia de viabilidade técnica e operacional com tecnologias comprovadas. E terceiro, a atratividade econômica, provando que a sustentabilidade pode e deve ser rentável. Nossa agenda de hoje está dividida em três grandes blocos. Começaremos com uma introdução do tema, assim como a motivação do projeto e o contexto de mercado. Em seguida, falaremos do dimensionamento da produção, da purificação do biogás e de seus subprodutos. Por fim, fecharemos com a análise financeira de CAPEX e OPEX, assim como a análise de viabilidade econômica da unidade, finalizando na apresentação do layout 3D da planta e nas nossas conclusões finais. Agora darei uma breve introduzida ao nosso projeto. Entrando na motivação do nosso tema, nós partimos de uma urgência climática global, a ameaça invisível do metano. Para se ter uma ideia, no horizonte de 20 anos, o metano tem um potencial de aquecimento global cerca de 80 vezes superior ao CO2. É por isso que, durante a COP26, o Brasil assinou o compromisso global com o metano, comprometendo-se a reduzir essas emissões em 30% até 2030. Nosso projeto nasce exatamente para atender a essa demanda nacional e também global. E diante de um desafio global dessa magnitude, nós fizemos a pergunta fundamental para o nosso projeto: onde reside o maior potencial de impacto imediato, considerando a nossa realidade produtiva regional? A resposta está no nosso vetor crítico de emissões, a agropecuária, mais especificamente no oeste catarinense, que é uma potência mundial na criação de suínos. O manejo inadequado desses dejetos é um passivo ambiental gigantesco. Nosso projeto atua na raiz desse problema. Nós propomos capturar esses dejetos e, através da biodigestão, transformar um gás prejudicial ao meio ambiente em biometano, um ativo energético de altíssimo valor agregado. Olhando para o mercado, o Brasil apresenta um potencial energético gigante. Hoje temos apenas cerca de 20 plantas de biometano no país, e dessas, apenas 6 comercializam o gás. Nossa capacidade atual é de 1 milhão de metros cúbicos por dia, mas a própria Biogás, que é a Associação Brasileira do Biogás, projeta um salto para 7 milhões até 2029, impulsionado por tendências globais como na Europa. Somente o Brasil tem potencial para gerar 120 milhões de metros cúbicos diários, evidenciando que nós não produzimos nem 1% da nossa capacidade total. Além de toda essa importância potencial que vimos anteriormente, temos outros incentivos para essa área. Aqui podemos ver nas recentes manchetes da SC Gás, uma sociedade de economia mista, que tem por finalidade distribuir o gás pelo estado de Santa Catarina, que ela está investindo pesadamente na expansão e interiorização da distribuição do gás natural. Do ponto de vista regulatório, nós temos total segurança jurídica. A nova lei do gás garantiu a facilitação e desburocratização para o acesso e ampliação da rede de gás. Além disso, em Santa Catarina, a Lei Estadual 18.330 nos garante benefícios fiscais de ICMS, acesso a crédito e prioridade de licenciamento no IMA. Somado a isso, leis federais recentes como o combustível do futuro abrem caminho para a mistura obrigatória de biometano na rede fóssil, enquanto o RenovaBio nos permite monetizar a nossa eficiência ambiental, vendendo créditos de descarbonização na bolsa de valores. E, finalmente, as resoluções da ANP e da Aresc obrigam a concessionária a aceitar o nosso gás, caso esteja dentro das regulamentações exigidas pelas normas da ANP. Ou seja, temos a matéria-prima, temos a tecnologia e temos um mercado regulado para comprar o nosso produto. Dando sequência à nossa apresentação, vamos mergulhar agora no panorama de mercado e entender por que o biometano representa uma ótima janela de oportunidade energética da atualidade. Tudo começa com a urgência climática global. Na COP26, o Brasil comprometeu-se a reduzir em 30% as emissões de metano até 2030. Olhando para o mercado global, a Europa, através do plano RE-Power, pretende saltar para 35 bilhões de metros cúbicos de biometano até o fim da década. Trazendo para o cenário brasileiro, nós temos hoje apenas cerca de 20 plantas instaladas e só 6 delas comercializando o gás efetivamente,
ou seja, estamos diante de um mercado ainda nascente. Para ilustrar o tamanho dessa avenida de crescimento, observem o gráfico. Nossa capacidade projetada para 2029 já prevê um salto de 600% em relação à produção atual, mas o dado que realmente impressiona é a terceira barra. Para atingirmos o potencial total mapeado pela Abiogás, o Brasil tem uma margem de expansão de 11.900%. É um oceano azul gigantesco a ser explorado. Decidimos ancorar o nosso projeto no oeste catarinense. A pecuária é a principal raiz das emissões no Brasil. Logo, a intensa suinicultura dessa região deixa de ser apenas um passivo ambiental e se torna o nosso maior ativo produtivo. Além da matéria-prima, temos demanda em infraestrutura. A SC Gás vai investir 873 milhões de reais até 2030 para interiorizar o gás. E para fechar o cenário ideal, a Lei Estadual 18.330 nos garante incentivos fiscais pesados, crédito facilitado e prioridade de licenciamento. Apoiados nessa tese sólida de mercado, passamos para a estruturação prática do negócio, a Ciclus Bioenergia e sua malha logística. Nossa planta ficará localizada na linha São Paulo, em Concórdia, uma posição escolhida entre as grandes fornecedoras e o mercado consumidor. O terreno possui 44 mil metros quadrados, mas o nosso pulo do gato, digamos assim, da engenharia está na topografia. Temos um desnível aproximado de 50 metros que nos permite construir a usina em degraus. O fluido do processo escorre por gravidade, o que nos faz dispensar pesados sistemas de bombeamento e assim economizar em energia elétrica. A nossa matéria-prima, por sua vez, que é o dejeto suíno, chega como uma mistura complexa de frações líquidas e sólidas. Para a nossa engenharia, o que dita o jogo são dois parâmetros: os sólidos totais e, o mais importante, os sólidos voláteis. É exatamente essa fração biodegradável da matéria que vai alimentar as bactérias no biodigestor e gerar o nosso combustível. A partir desse processo, nós extraímos três linhas de receita, formando o nosso portfólio circular. Primeiro, o biometano GNC, um combustível de alta pureza certificado pela ANP. Segundo, o fertilizante orgânico, um adubo sólido de alto valor agregado para fechar o ciclo de nutrientes no campo. E, terceiro, os créditos de carbono CBIOS, o qual a mitigação de gases de efeito estufa que nós fazemos gera ativos financeiros reais e negociáveis via programa Renova Bio. Para finalizar essa sessão, teremos uma frota padronizada de 7 caminhões Volvo modelo FH460. 4 rodam com tanques de bomba a vácuo para captação de dejetos nas granjas. Um traciona as carretas tubulares do biometano e 2 carregam as carrocerias com os big bags de fertilizante. Mas aqui está a grande sacada do projeto: a autossuficiência energética. Todos esses 7 cavalos mecânicos são movidos a gás e serão abastecidos na própria usina, zerando, assim, a dependência e o custo do diesel, blindando a operação e derrubando drasticamente o OPEX de transporte. Com a nossa logística estruturada e o modelo de negócio desenhado, passo a palavra agora para entrarmos no dimensionamento da produção.
a apresentação dos dados numéricos de dimensionamento e balanço de massa explicados pelo Henrique, passamos agora para a engenharia de processos propriamente dita, mapeando como essas correntes se comportam fisicamente na planta. Conforme observamos nesse diagrama de blocos, o BFD, a nossa unidade foi dividida de maneira modular em três grandes setores estratégicos. O setor 1, destacado em verde, que engloba a unidade de biodigestão anaeróbia, responsável pela recepção da matéria-prima e pela geração do biogás bruto. O setor 2, em amarelo, corresponde à etapa de purificação e upgrade via lavagem com água pressurizada, cujo objetivo é elevar o teor de metano para enquadramento na resolução da ANP. E, por fim, o setor 3, destacado em marrom, que realiza o tratamento, manejo e destinação do digestato bruto, garantindo a separação e valorização das frações sólida e líquida como coprodutos agrícolas. Vamos agora visualizar como essa subdivisão se traduz no nosso fluxograma de engenharia. Este é o nosso fluxograma de processos global, o PFD da planta. Para facilitar a legibilidade técnica e identificação visual de cada etapa industrial, nós padronizamos as tubulações e os blocos de equipamento seguindo estritamente as cores de cada setor que acabamos de ver. Ou seja, as linhas verdes representam o fluxo de produção de biogás, as amarelas orientam o caminho do gás na etapa de purificação e compressão para biometano. E as linhas marrom conduzem a lama do digestato na parte inferior da planta. Adicionalmente, vocês notarão as linhas em vermelho. Elas denotam os circuitos de utilidades, especificamente o escoamento indireto de água de arrefecimento e fluidos térmicos, através dos trocadores de calor instalados para controle de temperatura do processo. Dada a extensão do PFD, vamos dar um foco detalhado como opera o coração da nossa planta, que é a linha de produção primária. Primeiro, precisamos compreender o coração do projeto, os biodigestores. Como estamos tratando de um reator onde a reação bioquímica ocorre propriamente dita, estabelecemos premissas rigorosas para os fundamentos do processo biológico, onde definimos o uso de inóculo e estratégias de recirculação para garantir a densidade celular ideal. O regime térmico e o controle estrito do pH e alcalinidade são monitorados continuamente, para evitar a acidificação do meio e garantir a estabilidade das bactérias metanogênicas. Como o nosso fluxograma apresenta uma alta densidade de equipamentos e conexões, preparamos esta aproximação visual, focando em um módulo específico do sistema. Então, focando no setor 1, o circuito inicia-se com uma alimentação do substrato, onde os dejetos suínos entram na planta passando por tanques de equalização e preparação, identificados como TP, que são os tanques pulmões. Para garantir a cinética reacional ótima dos micro-organismos anaeróbios, a corrente passa por trocadores de calor indiretos, que são as linhas vermelhas, promovendo o aquecimento controlado da carga antes da sua injeção propriamente nos reatores. A reação ela ocorre em paralelo em uma bateria de 2 biodigestores, munidos de trocadores de calor e agitadores internos para garantir temperatura ótima de reação e homogeneidade do sistema, configurados para operar de forma otimizada. Na saída superior desses reatores, coletamos a corrente de biogás bruto, rica em metano, mas ainda saturada em água e contaminantes, a qual segue pelas linhas amarelas em direção ao setor 2. Como mecanismo de segurança operacional intrínseco do projeto, incluímos uma linha secundária interligada a um flare, ou queimador de segurança, dimensionado para atuar em sinais de sobrepressão ou paradas de emergência da unidade de refino. Por outro lado, o material degradado que decanta na base dos biodigestores constitui a nossa corrente de digestato bruto. Ela é succionada por bombas de deslocamento positivo e direcionada para a nossa última etapa da engenharia. Finalizando minha abordagem, chegamos à linha de tratamento do digestato, o setor 3, que consolida a pegada do desperdício zero do nosso projeto, pois a corrente marrom do digestato bruto, que é bombeado no setor 1, é encaminhada para um tanque pulmão e homogeneização. A partir dele, o fluido é enviado para um sistema de separação física mecânica por prensas helicoidais ou centrífugas de rosca operando em paralelo, que estão identificados como PP. Essa etapa faz a quebra rigorosa de fases, a fração sólida do digestato, que é
possui alto teor de matéria orgânica e minerais retidos, onde é transportada por esteiras para uma área de armazenamento e ensacamento, gerando um excelente biofertilizante sólido. Já a fração líquida, livre de grandes particulados, é drenada para tanques de armazenamento, pronta para ser aplicada via fertirrigação. Como um grande diferencial da otimização logística do nosso projeto, esse biofertilizante líquido será transportado de volta para as lavouras da região, utilizando os mesmos caminhões que já fazem o papel de buscar os dejetos brutos nas granjas, fechando o ciclo de forma altamente eficiente. Com o biogás gerado e o digestado devidamente tratado, o próximo passo essencial é purificar esse gás bruto para atingir o teor comercial do biometano. Para detalhar como projetamos o setor 2 de upgrade, eu passo a palavra agora para o meu colega Gabriel. Agora eu vou começar a apresentar o dimensionamento da purificação. Aqui apresento o fluxograma completo da purificação e ressalto o uso do software DWSim, um simulador macroscópico, para o dimensionamento dessa etapa de produção do biometano. Seguindo para a primeira etapa da purificação, temos a desfurização. O objetivo desse processo é remover o excesso de sulfeto de hidrogênio presente nessa corrente de biogás. Fazemos isso utilizando duas colunas em paralelo preenchidas com pellets de óxido de ferro para absorver esse sulfeto de hidrogênio. Após a dessulfurização, a próxima etapa da purificação é a compressão desse biogás. É feita em dois estágios, para minimizar o aumento da temperatura provocada pela compressão do gás. Então, temos o mesmo fator de compressão de 3.2 nos dois compressores. Aqui, vale ressaltar que o calor de compressão ele é aproveitado no aquecimento de substrato lá da produção. Seguindo agora para outra etapa da purificação, é o bombeamento e o resfriamento da água de lavagem que vai entrar na absorvedora. Tendo as duas correntes necessárias para a coluna de absorção, que é o gás comprimido e água comprimida e resfriada, chegamos ao coração da nossa unidade de purificação. O objetivo desse processo é separar o biometano do gás carbônico presente no biogás. Aqui, essa coluna é recheada com recheio estruturado para promover uma maior área de contato entre as duas fases, a gasosa e a líquida. O conceito desse processo é na solubilidade seletiva, onde o CO2 tem uma solubilidade muito mais elevada em água do que o CH4. E as pressões elevadas e a temperatura resfriada da água potencializam essa seletividade. Então, depois do processo, conseguimos uma pureza de mais de 98% desse biometano. Enquanto as percas nessa água saturada de CO2 equivalem a menos de 1% do metano total presente nesse biogás. Esse produto de fundo da coluna absorvedora, essa água rica em CO2, vai para o processo de destilação flash. Aqui, essa corrente rica em CO2, com mais ou menos 5 kg de CO2 por metro cúbico de água, passa por uma expansão rápida e uma consequente diminuição da pressão, separando em um fluxo gasoso e um fluxo líquido. O fluxo gasoso rico em CO2, que é descartado para a atmosfera, e o fluxo líquido segue para as próximas etapas da purificação. Esse fluxo líquido que sai da destilação flash agora vai passar por uma coluna de esgotamento. Aqui na coluna de esgotamento, o objetivo é regenerar a nossa água, para que ela consiga voltar ao processo. Para isso, ela passa pela coluna de esgotamento, onde o ar atmosférico vai permear esse líquido, carregar o CO2 e produzir uma água regenerada com até 99,999% de pureza. Então, depois que terminamos o ciclo da regeneração da nossa água e fechando o processo, partimos para a nossa
produto de topo da nossa coluna absorvedora, que passa pelo processo de desumidificação. Esse biometano purificado que sai da coluna de absorção, ele é saturado em vapor de água. E esse vapor de água não atende às normas da ANP 685 de 2017, que exige um ponto de orvalho menor que 10 graus Celsius. Então, utilizamos uma peneira molecular de zeólita 3A para realizar esse secamento dessa vazão de biometano. Então, chegamos ao último processo da purificação, que é a compressão e resfriamento do biometano. O objetivo dessa compressão também em 3 estágios para minimizar o aquecimento desse biometano é para adequar o biometano às normas de comercialização. Vamos agora aos números do investimento e custo operacional. O CAPEX total é de 73,7 milhões. O ISBL, custo direto dos equipamentos, soma 40,5 milhões, compondo a maior parte do CAPEX. Sobre ele, aplicamos 40% para a infraestrutura de apoio, o OSBL, mais 10% para custos de engenharia, 10% para contingências e 10% para o capital de giro. Analisando a composição do ISBL por setor, vemos que o setor 1, com os biodigestores, domina o investimento, com quase 30 milhões, sendo 12 milhões só nos próprios reatores. Já o setor 2, a purificação, representa 9,2 milhões. O setor 3, tratamento do digestato, é o menor, com 2,4 milhões, e o setor 4, a logística e o terreno, soma 9,15 milhões, puxado pelos 7 caminhões movidos a biometano. Agora, analisando o OPEX, podemos ver que o maior consumidor elétrico é a troca térmica, com 277 kW contínuos, seguida da compressão. No total, a eletricidade custa 4,2 milhões por ano. Já as utilidades, compostas por água, adsorventes, dessulfurizantes, somam 1,1 milhão. O item mais expressivo aqui é a embalagem de fertilizantes, compondo 700 mil anuais. Além desses 2 tópicos, temos também os funcionários. A operação exige 35 funcionários com folha salarial de 1,7 milhão. Com encargos, chegamos a 2,9 milhões. Somando eletricidade, utilidades, funcionários e manutenção, composta por 3% do ISBL, além dos seguros, que são 1% do ISBL, o OPEX total é de 9,84 milhões por ano. Esse é o custo de rodar a planta e é esse número que entra no fluxo de caixa da avaliação econômica. Partindo agora para o capítulo 7 do nosso projeto, vou dar início à apresentação da avaliação econômica. Começamos olhando para a receita bruta anual do nosso projeto, estimada em 28,4 milhões de reais, onde o principal produto é o biometano, porém os subprodutos digestato e crédito de carbono contribuem com a parcela de mais de 45% da receita bruta anual. Para a modelagem da nossa análise financeira, estipulamos um horizonte de análise de 10 anos e uma taxa mínima de atratividade de 15,8%. Uma estrutura de capital onde 80% do nosso custo é vindo do financiamento do BNDES e 20% de capital próprio vindo de investidores. As condições do financiamento do BNDES são 8,5% da taxa de juros, 10% do prazo do financiamento e um período de carência sem amortização, apenas contando juros de 2 anos. Agora, começando com os indicadores primários de decisão, temos o valor presente líquido, estipulado em um pouco mais de 34 milhões de reais, uma taxa interna de retorno muito acima da taxa mínima de atratividade de 15,8% imposta no nosso projeto e um índice de lucratividade de 1,47%. Avançando para os indicadores de rentabilidade, o projeto entrega um ROI médio anual de 45,08%, muito superior à nossa taxa mínima de atratividade, com uma margem da EBITDA de 65,7%. Esse desempenho é sustentado pelo custo unitário de produção do biometano, cerca de R$ 2,56, que é menor também do que o nosso preço de venda do biometano,
que é por volta de R$ 2,8. Agora, fazendo uma análise de acessibilidade do nosso payback descontado em função do preço do biometano para várias variações do nosso OPEX, percebemos uma robustez no nosso projeto, dado que, mesmo cenários pessimistas, tanto do preço do biometano quanto do OPEX, nosso payback descontado ficaria entre 2 e 3 anos. Porém, outra análise do payback descontado em função do volume produzido e da variação do CAPEX demonstra que para cenários pessimistas, tanto do volume produzido quanto do CAPEX, podemos chegar a um tempo de payback mais ou menos 7 anos, o que demonstra maior sensibilidade a esses parâmetros. Agora iremos mostrar o layout 3D da planta. Para começarmos, temos a vista aérea da nossa planta, onde conseguimos ter uma perspectiva da proporção de tamanho de cada área. Na sequência, uma perspectiva isométrica a 45 graus. O grande diferencial construtivo que vocês podem notar aqui é a divisão do terreno em degraus. Iniciando pela camada mais alta do terreno, temos o acesso da usina, as instalações administrativas, a central de controle operacional e a área que os caminhões descarregam a matéria-prima. Descendo para o segundo nível, aqui operam os tanques pulmão da matéria-prima, os trocadores de calor responsáveis por aquecer os dejetos antes de entrar nos reatores e a caldeira. Chegando à terceira camada, temos a produção, onde operam os 4 biodigestores em paralelo, e conseguimos ver a área de purificação e também de valorização dos subprodutos lá ao fundo. Seguindo na purificação, o biogás passa primeiramente pelas torres de adsorção para a remoção do H2S, em seguida o gás passa pelos compressores e trocadores de calor, entrando na coluna de absorção por água. A água saturada dessa lavagem passa pelo vaso flash e uma coluna de stripping. O biometano, já dentro dos padrões da ANP, vai para o tanque de armazenamento e finaliza seu ciclo na unidade de distribuição. Aqui na valorização dos subprodutos, o lodo digerido sai dos reatores e vai para o tanque de digestato. Esse tanque alimenta as prensas, no qual a fração líquida escoa para a lagoa, enquanto a fração sólida segue para o nosso galpão de compostagem, onde é distribuído. Para concluir, o projeto Ciclos Bioenergia se consolida em 4 pilares estratégicos. Na engenharia, otimizamos a planta usando a topografia natural a nosso favor e garantimos forte redundância operacional com 4 reatores CSTR. Na logística, a operação foi blindada contra oscilações de mercado com uma frota pesada 100% movida ao nosso próprio biometano. No impacto ambiental, o principal passivo da suinocultura catarinense foi transformado em uma ferramenta real de descarbonização. E, coroando o projeto, a viabilidade econômica mostra-se rentável, entregando um VPL de mais de 34 milhões e uma TIR de quase 51%. É economia circular gerando lucro real. Em nossa deixa, gostaríamos de registrar nossos sinceros agradecimentos. Primeiro, à Universidade Federal de Santa Catarina e a todos os professores, que nos deram a base e o suporte acadêmico essenciais durante todo o percurso. Um agradecimento especial à Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e ao seu Programa de Recursos Humanos, o PRH. O fomento de vocês nos proporcionou uma qualificação técnica de extrema importância para a elaboração desse projeto. E, não menos importante, agradecemos imensamente aos nossos familiares e amigos pelo apoio constante, sendo a base durante toda essa nossa jornada. Muito obrigado a todos pela atenção.